Voltamos, amores, e assim como o português, a gente também vai usar a nossa apostila de ciências, volume 3, que acabou de chegar também, tá? Então, crianças, no capítulo 8 da apostila de ciências, a gente vai falar, né, sobre o nosso céu maravilhoso, né, de dia ou à noite. E a gente se para muitas vezes para perguntar, né? Por que é assim o dia? Por que é assim a noite? A gente vai aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos agora no quarto ano em relação a essa matéria, né? Porque ao longo dos anos a gente vem falando sobre esse assunto, né? Ao longo das séries em que vocês passam, a gente vem acrescentando informações. Para isso, a gente vai ver aí, ó, o céu e a sua relação com o tempo e o espaço. Então, para começar aí, nós temos dois momentos, né, do nosso dia, né, que nós dizemos, o dia começa num horário e termina em outro, né? Que é o amanhecer e o anoitecer, nessas duas imagens aí lindas. Ao amanhecer ou ao anoitecer, os céus e suas transformações sempre intrigam a humanidade, tanto com sua beleza quanto suas influências em nossas vidas. Então tem duas crianças aí, possíveis amigos, né? Discutindo um pouquinho sobre esse assunto, falando um pouquinho sobre isso. Então, já se perguntou por que sentimos tanto sono à noite e temos tantas energias durante o dia? Quantas vezes já ficou parado observando o céu, intrigado com tanta beleza? A gente se pergunta isso o tempo todo, né? Eu sou uma admiradora do pôr do sol, de estar olhando aí, né, o céu durante o dia ou a noite. Então, na página 4 que segue, tem em mãos marca-texto, pois nós vamos precisar, e fiquem atentos às observações que vamos fazer, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema solar. Temos aí a nossa maior estrela, que é o Sol, né? Possui luz própria e ilumina outros astros, tá? Então, o Sol está em constante movimentação no espaço. Ele realiza um movimento de rotação, girando em torno de seu próprio eixo, ou seja, rodando, né, em torno de si mesmo. E para isso gasta um determinado tempo. Então vamos marcar até aí determinado, né? Então a gente descobriu ou relembrou, né, que o Sol faz esse movimento giratório em torno do próprio eixo, ou seja, em torno de si mesmo. Para nós, os movimentos do Sol são imperceptíveis, porém, com os movimentos da Terra, temos a impressão de que o Sol está se movendo no céu, o que é chamado de movimento aparente do Sol. Devido a isso, no decorrer do tempo, do amanhecer até o anoitecer, temos a impressão de que o Sol se move em torno da Terra. Até mesmo afirmamos que o Sol nasce e se põe em certos pontos da Terra. Entretanto, na verdade, é a Terra que se move em torno do Sol. Por isso, o visualizamos em diferentes posições no céu ao longo do dia. Então, a gente vai destacar aí também o finalzinho desse parágrafo que diz: entretanto, na verdade, é a Terra que se move em torno do Sol ao longo do dia. Então, a gente acha, né, que quem está fazendo esse movimento todo é o Sol, né? Porque ele nasce em um local e se põe no outro, né? Se esconde em outro. Então, a gente acha que quem está fazendo esse movimento é o Sol. Mas, na verdade, é a Terra quem faz toda essa movimentação, tá bom? Sabemos que o Sol é uma estrela de tamanho médio em comparação às outras estrelas da Via Láctea. Ele é maior
e mais brilhante do que quase 90% dos outros astros da galáxia. A Via Láctea, a qual compreende aproximadamente 400 bilhões de estrelas. Então, a gente vai destacar até aí também, tá? Então, a gente vai marcar de sabemos, o início do parágrafo, até bilhões de estrelas, tá? A gente vai marcar aí, vou mostrar a vocês. Ó, eu marquei o início do parágrafo até estrelas. Então, pessoal, ele é uma estrela de tamanho médio, né? Em comparação às outras estrelas, tá? Da Via Láctea. E é o mais brilhante, né? No caso, entre as estrelas que nós conhecemos, ele é o maior e o mais brilhante. Continuando aí, certamente é muito difícil que imaginemos essa quantidade, mas pense da seguinte forma. Suponha que cada estrela da nossa galáxia seja uma página de um livro. Se olharmos uma página por segundo, seria preciso mais de 3.000 anos para contá-las. Então, para conseguir contá-las durante nossa vida, cerca de 70 a 80 anos teríamos que passar aproximadamente 50 páginas por segundo, tá? Sem parar. Agora, você consegue imaginar o que são 400 bilhões de estrelas? Com essa dica aí que foi dada das páginas do livro, a gente consegue aí associar, né, mais ou menos o que é a quantidade de estrela. E aqui está a nossa linda Terra, né? No centro aí do universo, entre todos os outros planetas. E aqui a nossa estrela maior, que é o Sol. Na sequência, na página 5, nós temos aí. O Sol fica a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra. E mesmo assim, sua localização no espaço e sua força gravitacional, que é a atração de um corpo que um corpo exerce sobre o outro, nos influencia. A força gravitacional possibilita que os corpos celestes mantenham outros corpos celestes ao seu redor em uma rota constante. Então, a gente já vai destacar aí essa informação porque ela é importante. A gente vai marcar o início do parágrafo, tá? Até constante, tá? O início do parágrafo até constante, tá? É importante que vocês marquem, porque na hora de estudar facilita onde localizar as informações, tá? Então, ficou assim, tá? Então, o que a gente viu aí, ó? Que ele fica a 150 milhões, né, de quilômetros da Terra, mas a sua localização no espaço e a força gravitacional que ele tem, né, que é a força que atrai um corpo, né, e essa força gravitacional, ela possibilita que esses corpos mantenham-se, né, ao redor dele em uma rota constante, né, que fique próximo dele ali o tempo todo. Se a Terra ficasse apenas 5% perto do Sol, o calor extremo tornaria a vida impossível. Se a Terra ficasse a 1% longe do Sol, suas temperaturas seriam baixíssimas, o que causaria a formação de enormes camadas de gelo que cobririam maior parte do nosso planeta, tornando assim a vida impossível. Sem a energia do Sol, a quantidade exata que o nosso planeta recebe, os vegetais não realizariam a fotossíntese e toda a vida que conhecemos não existiria. Papai do céu é perfeito, né? Colocou a Terra no lugarzinho certo para a gente receber o calor na medida do possível,
para que a gente consiga manter vidas, né? Assim como todos os seres que são vivos, animais, homens e plantas, tá? Agora tem uma atividade para você, onde você é o autor, tá bom? Desenhe no espaço abaixo uma paisagem que o sol esteja bem no meio do céu. Então você vai imaginar esse quadro aí, você tá vendo? Você vai fazer o sol bem ao centro, no meio. E o que você vai fazer? Desenhe um relógio que represente a hora indicada de acordo com o seu desenho. Você vai fazer uma paisagem, pode ser numa praia, num campo, né? Você vai caprichar nesse desenho, hein? Ó, capricho, tá? E no meio dessa paisagem que você vai escolher, que é uma opção sua, você vai colocar o sol ao centro. Quando o sol tá bem em cima assim, que horas são? Pensa aí. Tá bom? Já volto.